O mundo veio à loucura quando William Campbell exibiu suas observações que comprovavam a teoria da relatividade. Um grande avanço para a física foi o que Einstein proporcionou. Porém, ele não fez isso a partir do método convencional científico. Sua teoria foi inicialmente desenvolvida baseada apenas nos cálculos de Newton e James Clerk Maxwell, que foi um matemático que descreveu as ondas eletromagnéticas e o comportamento da luz. Além disso, um pouco de imaginação. Nenhum método científico foi utilizado para testes, observações da natureza não foram feitas. Foi utilizada apenas a mente humana e estudos prévios. Então você deve pensar, isso não é ciência, se os fatos não foram constatados a partir dos fenômenos da natureza e padrões não foram previamente testados. Parabéns, você acaba de pensar como Nikola Tesla e um verdadeiro positivista. Agora você pode se declarar um gênio e um filósofo. Mas antes de se autonomear como tal, você precisa entender o que você é, não é verdade? Pois bem, não vamos nos estender na parte da genialidade, resumindo apenas para o positivismo. O positivismo. Essa filosofia, para ser entendida, deve acompanhar a si própria, percorrer os caminhos que ela mesma cita para chegar à clareza de seu conhecimento. Por isso, antes de chegarmos ao positivismo, devemos entender os estágios anteriores do intelecto humano. Vale lembrar que essa filosofia busca entender o desenvolvimento do conhecimento humano, explicá-lo e organizá-lo. São dois os estados do conhecimento antes do positivismo. Teológico. Iniciando pelo estado teológico, a humanidade busca, como sempre, uma explicação para fenômenos. O espírito humano busca uma causa para todos os eventos da natureza, as causas primeiras e finais, para chegar a um conhecimento absoluto. Dessa forma, agentes sobrenaturais são elaborados, que inicialmente consiste de vários deuses e depois evolui para um deus, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias presentes no universo. Metafísico. No estado metafísico, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, verdadeiras abstrações personificadas, capazes de tracejar todos os eventos do universo nelas mesmas, cuja explicação consiste, então, em determinar para cada um uma entidade correspondente. Ou seja, o estado metafísico, segundo Comte, é apenas um estado de transição do teológico para o positivista. Ambos tendem a procurar soluções absolutas para os problemas do homem. A diferença reside no fato de que a metafísica busca colocar o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação. A argumentação, então, começa a penetrar nas ideias humanas. Então, essa identificação, personificação de forças da natureza são exatamente isso. Forças da natureza, e não concepções como deuses ou seres que podem intervir em ações terrestres. Positivismo. Já nesse estado, a humanidade reconhece ser incapaz de obter explicações absolutas. Renuncia à procura da origem e destino do universo e as causas íntimas dos fenômenos para preocupar-se unicamente em descobrir, a partir do uso de raciocínio e observações, suas leis efetivas. O pensamento positivista não possui relação com o ato de pensar positivo. Como já dito, essa filosofia busca o entendimento da natureza a partir da constatação dos fatos e da ordem com que os eventos dessa natureza ocorrem. Uma busca por progresso para a humanidade. Esse é o pensamento positivista. Essa definição não se relaciona com aquela do pensamento positivo conhecido pela sociedade popularmente, que visa enxergar o lado bom dos eventos que ocorrem no cotidiano. Ou seja, o contrário de pensar de forma negativa. Não é isso que a filosofia positivista prega. É importante perceber que a filosofia de Comte, ela não se aplica necessariamente ao estado geral da humanidade. Pode ser aplicada também ao indivíduo em si. Os estádios teológico, metafísico e positivistas
são aplicados a um ser individual a partir do seu crescimento, ou seja, o desenvolvimento das ideias do intelecto da pessoa específica. Quando uma criança nasce, ela é ensinada conceitos religiosos, esse tipo de noção do universo. Ou seja, ela está no estado teológico. E quando ela vai crescendo, ela se torna inconstante e já vai começando a buscar e questionar o significado de algumas coisas. Ou seja, a adolescência, o estado metafísico. E depois disso, se vem o estado positivista, aquele que só acredita a partir dos fatos. O adulto. Agora que você sabe o que é o positivismo, podemos continuar a partir da física moderna que se deu início a partir dos pensamentos de Einstein, o homem que elaborou a relatividade sem executar um único experimento. Por essa razão, contemporâneos desse homem negavam a sua ciência e diziam que ela estava apenas elaborando joguinhos matemáticos, frase essa não atribuída nessas palavras de Nikola Tesla. É dito na filosofia positivista: os fenômenos gerais do universo são explicados, tanto quanto podem ser, pela lei de gravitação newtoniana. Essa bela teoria se apresenta como extensão de um fenômeno familiar, a gravidade. Agora, quanto a determinar o que são nelas próprias essa atração e essa gravidade, quais são suas causas, são questões que consideramos insolúveis, não pertencendo mais ao domínio da filosofia positiva, e que abandonamos aos teólogos e metafísicos. Baseado nesse trecho, pode-se inferir que a humanidade teve que regredir a partir do positivismo para conseguir progredir na ciência. Isso quer dizer então que o último estado do intelecto humano nem sempre é o melhor a se recorrer? Pois, como podemos ver, a situação se inverteu. A relatividade fez exatamente aquilo que a filosofia positivista acreditava impossível. Explicou a questão insolúvel da gravidade e não foi a partir de observações da natureza. Ela primeiro elaborou ideias, conclusões e depois fez experimentos, não o contrário. O positivismo também diz que o homem possui esperanças quiméricas, ideias exageradas da importância do homem no universo, que a filosofia teológica faz nascer e que a primeira influência da filosofia positiva destrói para sempre. Mas para sempre é muito tempo. A filosofia positivista destrói ou apenas aumenta a complexidade dessa ideia? O princípio entrópico diz que o universo só pode ser da forma que ele é porque existimos nele. Se ele fosse diferente, não iríamos estar presentes para interpretá-lo. Não que a humanidade tenha um motivo cósmico para viver, mas sim que ela é a própria justificativa do universo ser o que ele é, pois se alterássemos alguma constante da natureza, o sistema no universo funcionaria de maneira diferente, não seria possível criar vida. Tal filosofia não aceita a existência de uma causa para todos os fenômenos da natureza, e sim que cada evento possua sua justificativa particular. Porém, com os avanços proporcionados pela ciência inicialmente deduzida a partir da metafísica, podemos concluir que as leis do universo micro e macroscópicos sempre tendem a se encontrar. Atualmente, esse é o objetivo do físico Stephen Hawking: descobrir uma teoria que resuma toda a física em uma equação, uma causa. Ideia essa que vai contra os princípios de Comte. Acreditava-se que a sociedade devia ser regida pelos membros de maior intelecto humano, ou seja, os participantes das ciências, uma elite que deveria reger a sociedade, além de buscar o bem-estar do maior número possível de indivíduos, de uma reformulação geral das ciências e da organização sociopolítica. Deveria-se seguir a disciplina da Igreja Católica, que apenas a partir da ordem seria possível desenvolver uma sociedade, sendo que a democracia era considerada algo caótico. Você já se perguntou o porquê da frase ordem e progresso, que se estabelece na bandeira do Brasil? Bem, essa frase ela se originou justamente da filosofia positivista e da ideia de que o país só poderia crescer e progredir através da ordem. O Brasil, sendo um país de menor tradição cultural e carente de ideologias para seus anseios de desenvolvimento, adotou o positivismo como uma musa inspiradora. O primeiro sinal da filosofia no país foi a apresentação da tese de doutorado de um homem na escola militar.
Comte acreditava que era necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar. Como? Através do ensino da história, demonstrar o porquê da filosofia positivista imperar entre os homens. Seria necessário também a oficialização da sociologia, que determinaria a estrutura e os processos de modificação da sociedade. Era necessário também uma nova religião, já que, a seu modo de ver, a Revolução Francesa destruiu as instituições sociais, porque as antigas eram ainda mais teológicas, não correspondendo ao estado de desenvolvimento das ciências. É por esse e outros motivos que Comte não era contra o capitalismo. Sua filosofia foi muito usada na Europa por isso, já que ele apoiava o sistema econômico da época e era contra Marx, que acreditava que o capitalismo deveria ser substituído por um sistema econômico diferente. Porém, Comte acreditava que os meios de produção da sociedade iriam contribuir para o desenvolvimento e bem-estar do mesmo. A maior conclusão deve ser feita por você. A filosofia de Comte está incompleta? Já que a filosofia não sabia dos rumos que a ciência tomaria no futuro, o positivismo está errado? Com suas ideias por si, contraria em negar a teologia e depois criar uma espécie de religião. Ele está certo em suas afirmações? E a sociedade deveria ser regida por uma elite científica e abandonar a democracia? Ou então todos os três?